disputa de território entre países um crime contra os direitos humanos. Esses são exemplos de casos julgados pelos tribunais internacionais. São decisões importantes e que interessam a pessoas do mundo inteiro. Aqui no Brasil, uma iniciativa da Justiça Federal permite que qualquer um tenha acesso a essas sentenças. E o melhor, em português. Para muita gente, a ditadura militar é um capítulo da nossa história que está encerrado, que deve ficar lá, no passado. O governo também pensa assim, tanto que criou a Lei da Anistia. A norma, em vigor há 30 anos, perdoa militantes e também quem cometeu crimes agindo em nome do Estado durante as 2 décadas do regime. Mas a decisão de dar o mesmo tratamento a torturados e torturadores sempre desagradou boa parte da população. Estragam com a família, estragam com a sua carreira profissional, estragam com a sua vida. E todos aqueles malefícios provocados, eles não têm retrocesso. Em 2010, depois de muita polêmica, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. A lei da anistia está de acordo com a Constituição. Parecia o fim do impasse, mas uma nova reação levou o caso a uma corte internacional. A corte decidiu que a lei de anistia brasileira de 1979 não tem nenhum valor jurídico. Não vale nada a lei de anistia em relação a quem praticou crimes na ditadura em nome da ditadura. A lei de anistia brasileira vale para os opositores do regime militar. Aí vale, estão anistiados. Mas ela não vale para quem agiu em nome do governo ilegítimo da ditadura. Podem ser julgados nos tribunais internacionais casos como a violação de direitos humanos, descumprimento a tratados internacionais, genocídios, crimes de guerra e a disputa entre países. São várias cortes em funcionamento. Uma das mais conhecidas é o Tribunal Internacional de Justiça, ou Corte de Haia. São 15 juízes que têm mandato de 9 anos, responsáveis por dezenas de decisões que interessam a gente do mundo inteiro. O direito internacional ele vem justamente para proporcionar esse campo em que os estados possam, então, dialogar, construir normas e enfrentar problemas comuns. Mesmo envolvendo outros países e tomadas tão longe, essas decisões são ferramentas de trabalho para juízes e advogados aqui no Brasil. No caso dos magistrados federais, este acesso está mais fácil, resultado de uma iniciativa que o Conselho da Justiça Federal começou a tirar do papel no fim do ano passado. É criar um banco de sentenças internacionais com decisões afins à competência da Justiça Federal, de uma maneira que o juiz e o público em geral possa ter acesso à jurisprudência das cortes internacionais. Em português. Em português. O nosso primeiro público-alvo é sempre o juiz federal, mas as nossas bases são públicas. Então, elas têm uma utilização ampla. Nós, na verdade, nem temos um grande controle sobre quem utiliza, mas nós sabemos que estudantes, professores e outros profissionais do direito utilizam as nossas bases de dados. Ao todo, já foram traduzidas mais de 90 sentenças. Quem faz o trabalho é este servidor. Uma tarefa delicada, sobretudo por envolver uma linguagem tão específica como a do judiciário. A gente tem cuidado mesmo de trazer o significado mais acessível e mais correto dentro do nosso ordenamento jurídico. Então a gente tenta, é uma preocupação muito grande no sentido de fazer qualquer leitor de qualquer nível dentro da profissão entender. As decisões estão disponíveis na internet. Para quem usa o serviço, o banco de sentenças é uma oportunidade de acompanhar de perto o que é decidido em tribunais acionados com uma frequência cada vez maior. O Brasil, por exemplo, já esteve algumas vezes no banco dos réus. Fomos punidos por irregularidades em presídios no Espírito Santo e pela omissão na hora de combater o trabalho escravo. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. No caso das sanções relacionadas à lei da anistia, há quem acredite que a decisão não precisa ser cumprida por se tratar de uma recomendação. Mas esse especialista alerta.
O Brasil, por ter aceitado ser julgado pela Corte Interamericana, vai ter que prestar satisfações. E para prestar essas satisfações, é preciso que a questão da lei da anistia ela não fique apenas resolvida naquela decisão do Supremo. O Brasil vai precisar avançar mais e talvez até o Supremo vai ter que novamente analisar o caso, agora levando em conta a decisão da Corte Interamericana. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Se o Brasil descumprir a determinação da Corte, isso significa uma nova violação de direitos humanos. A questão é muito séria. Ademais, o desprestígio do país internacional, porque seria o único país de toda a América do Sul que não vai cumprir a decisão da Corte, porque os demais estão todos cumprindo a decisão da Corte, processando e condenando ditadores militares que mataram gente, que fez desaparecer gente durante a ditadura. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.